Paz do Senhor Jesus. Lá em João 3,16, boa noite, irmãos. A palavra diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, para mim, eu não sei se você tem meditado nessa palavra, mas para mim, essa ação, essa atitude de Deus é muito forte. É tremendo, nos dá uma coragem de saber que nós éramos pecadores, nós éramos malditos e que Deus escolheu moer o seu próprio filho, como está lá em Isaías. Deus escolheu moer o seu próprio filho por nós. Deus escolheu fazer Jesus ser maldito, porque nós éramos malditos, como diz a palavra, nós éramos malditos e nós éramos merecedores da cruz do Calvário. Só que Deus, então, como Ele não aceitaria, como se nós fôssemos um cordeiro, cheio de defeitos, cheio de erros, cheio de pecado. Então, ainda que nós morrêssemos na cruz, ainda que nós fôssemos pendurados na cruz, Deus não aceitaria, a ira de Deus não aceitaria a nossa justificação. Então Deus pegou o que Ele tinha de melhor. A palavra diz que Jesus Cristo era o unigênito. A palavra diz que Jesus era o único Filho de Deus. Irmãos, Deus pegou o que Ele tinha de melhor. Ele pegou o que Ele tinha de único e deu para morrer por nós. E quando Jesus morre, ressuscita no terceiro dia, é visto por mais de 500 testemunhas, ficou 40 dias entre os homens e subiu aos céus, não como o único filho, mas como o primogênito. Não era mais o único filho, mas o primogênito. Ou seja, Deus nos comprou com o sangue de Cristo. Nós somos comprados não de graça, mas pela graça. Isso para mim é tão tremendo, é tão maravilhoso saber que mesmo sem merecermos, mesmo sendo malditos, nós éramos malditos. E Deus então dá o que Ele tem de melhor pelo seu inimigo. Irmãos, eu queria que você meditasse nisso, o quanto isso é tremendo. O quanto esse sangue de Cristo, o sangue de Deus, nos glorificou, nos justificou e nos salvou. Lá em Filipenses 2,5, a palavra diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, ele se fez semelhante a nós. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, me emociono porque eu não vejo nada em mim de qualidade, de merecimento. Eu não vejo nada de bom em mim que possa receber tamanha graça. E se achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome. Para que em nome de Jesus, presta atenção
nesta palavra, para que em nome de Jesus, aqui não fala em nome de outros profetas, de outros santos, mas aqui fala, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Os anjos, os homens, as potestades satânicas, os demônios, todos, até aqueles que o transpassaram, até aqueles que o mataram, se prostrarão aos pés de Cristo. Todos confessarão que Jesus é Deus e todos os joelhos se dobrarão. Irmão, isso aqui é um presente que Deus nos deu. Isso é um presente que Deus entregou para mim, para você, para que nós recuperássemos aquilo que nós tínhamos perdido com Adão e Eva, sermos homens perfeitos e nos tornarmos gradativamente a imagem e a semelhança de Cristo. Então eu queria que você meditasse nessa palavra, eu queria que você procurasse compreender os mistérios de Deus. Quando você não entender, busque discernimento no Senhor, porque só o que é espírito, só o que está em espírito pode entender as coisas espirituais, porque aquele que é do espírito discerne as coisas do espírito, aquele que é da carne discerne as coisas da carne. Então não tem como você entender as coisas do espírito, da revelação do Espírito Santo, se você não estiver em espírito e em verdade. Então eu queria que você meditasse, que você tivesse sede dessa palavra, que você tivesse desejo, um desejo de conhecer as coisas de Deus, as coisas do Espírito, tá bom? Então essa palavra que eu deixo para você, e se você achou que isso é interessante para você, e que você tem um amigo, alguém que você possa compartilhar também essa mensagem, para que outros também possam ouvir essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe.